Boa noite a todos. Bom, estamos realmente uns 2 ou 3 minutinhos atrasados. Isso nos coloca mais ou menos até umas 11 horas. Tem aquele problema sempre, né? Desculpa, eu não tive tempo ainda. Você pode usar isso, por favor? Posso. Eu agradeço. Deixa eu ver. Vamos botar aí. Não sei se esse bicho vai. Obrigado. De nada. Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse assunto consciência, saúde e vida. E ele é um estudo parcial de um livro muito profundo, muito grande, que para fazer uma análise precisaria de muito mais que 40, 50 minutos aqui, mas vale a pena a gente dar uma pincelada, porque ele é muito esclarecedor, muito importante para o nosso, vamos dizer, estabelecer um plano de voo para nossas vidas. Nós que somos cristãos, em primeiro lugar, em segundo lugar, espíritas, e estamos aqui para encontrar o caminho do progresso, né? Encontrar um melhor entendimento da vida, encontrar aquelas respostas que nos coloca em funcionamento. E esse livro é fundamental, ele é de 1993, mais ou menos, onde ele já falava de coisas que a ciência, depois, no comecinho do ano 2000, em 2003, esse livro em particular, que foi o principal deles, que é um livro americano, que chama de Biology of Belief, né? A biologia da crença, que vem tratar de assuntos que antes a ciência desconhecia ou tinha outra visão da coisa. Rapidamente, eu estou falando do ramo da ciência que chama epigenética, que veio nos ensinar o seguinte, que a expressão das nossas células, ou seja, a forma como nossas células se manifestam, a forma como elas se desenvolvem, é em função do nosso pensamento. O que houve que é uma mudança de 180 graus, um conhecimento antigo, aonde se tinha que as nossas células eram gerenciadas, né? Ela recebia informação e se desenvolvia de acordo com o nosso DNA. O que significava dizer um mundo fatalista. Você nascia com certos genes e se lá naquele meio estava dizendo que você ia ter câncer e não havia nada que você pudesse fazer a respeito. Então houve uma guinada muito grande. E a Joana de Ângeles, naturalmente preparando o terreno, ela, não só nesse livro, mas em outros também, ela já começou a trabalhar no sentido das que a ciência ia tomar a partir de 2003. Vamos lá. Vamos primeiro botar um quadro sinótico aqui do o que é que esse livro traz, em particular a parte que nós vamos abordar hoje aqui. Imagina você aqui, né? Não parece muito com você, mas imagina por um momento. Nós somos todos mergulhados em conflitos, né? Que é uma função das nossas sombras, tá? Entre aspas, porque é o nome que se dá para os nossos instintos, aquilo que nós trazemos no nosso espírito, né? Que está no nosso subconsciente e que nós não temos conhecimento enquanto estamos aqui na Terra. E também chamado de feridas psicológicas, né? Pela Joana de Ângeles. São aquelas coisas que a gente traz das reencarnações anteriores, são os conflitos que nós trazemos para resolver nesta encarnação. E isso nos leva a um paradoxo, na maioria das vezes. Raros são os que escapam somente aqueles espíritos mais esclarecidos, que não estariam listados aqui, nos coloca num paradoxo muito grande entre parecer e ser. Ou seja, você não é aquilo que você pensa que é, mas você pensa que é. Mas isso causa um conflito muito grande, porque o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro self, sabe exatamente quem é você e te pressiona. Bom, isso nos leva a buscar fugas, não? Nos leva a fugas para onde? Para o mundo exterior. No mundo, esse diamante aí,
está simbolizando o materialismo, onde nós achamos que os nossos conflitos eles serão resolvidos de acordo com o nosso o que nós conseguimos, as nossas conquistas no mundo material, né? O carrão, a casa, isso e aquilo, título, né? E essa busca no exterior, essa fuga, ela ainda nos coloca ainda mais no fundo do poço, porque os prazeres materiais são passageiros. Alguns duram horas, outros talvez durem um mês, outros talvez durem 10 anos, mas eles passam e nos deixam de novo numa situação pior do que antes. Esses escapismos, nós vamos cobrir rapidamente, nós temos algumas técnicas de como fugir, né? A técnica da projeção, da introjeção, da compensação e outros que nós vamos cobrir se o tempo nos permitir. Bom, quando nós ainda nos sentimos submergidos ainda mais nos nossos conflitos, nós buscamos novos escapismos e vamos cavando um buraco cada vez mais fundo para nós. Essa que é a verdade. Porque uma coisa leva a outra. Porque você não está, vamos dizer, atacando, você não está trabalhando na causa fundamental dos seus conflitos, em particular esse paradoxo do ser e parecer, que nós vamos explicar melhor. E aí você encontra, na medida que você entra nesse ciclo, né, de escapismo para escapismo, ou de fuga para fuga, você encontra fatores agravantes. Você encontra tendências atávicas, ou seja, mais conflitos com base naquilo que você traz do seu espírito, os problemas que você chama atávico, é aquele que é histórico, né? E, sem dúvida nenhuma, você também recebe colaboração das influências negativas do mundo espiritual, né? Se você assim decidir, nós podemos sermos auxiliados pelos espíritos bons da mesma forma como nós podemos ser atrapalhados pelos espíritos maus, inclusive inimigos de outras épocas. Até que chega um ponto, né, do nosso pequeno amadurecimento, um passo a mais que a gente dá aqui, e você vai... Bom, antes disso, né, nesse processo todo, o que você consegue para você? Doenças físicas, né, por isso tem uma ambulancinha aí, ou psicológicas. Né? Os conflitos nos trazem esse tipo de coisa, os conflitos internos. Então, aí chega um ponto que você não aguenta mais e você acaba encontrando um caminho, como, por exemplo, pode ser o caso de muitos de nós aqui no centro, onde você encontrou no centro espírita a forma de você quebrar esse ciclo vicioso de fuga. Né? E a Joana de Ângeles aqui vai falar da terapêutica transpessoal. Nós vamos falar o que significa terapêutica transpessoal no minuto. E aí você entra num processo de autodescobrimento, que é o que nós queremos. E você, então, consegue fechar um pouquinho esse gap, né? Esse buraco entre o parecer e o ser. E aí, naturalmente, se tudo correr bem, você vai substituir e receber carimbo de uma carinha feliz. Bom, então, é complicado, não é? Mas não é tão complicado. É complicado, mas tem o que eu costumo dizer sempre é o seguinte: a vida é complicada. Mas quanto mais a gente entender da vida, quanto mais a gente entender como ela funciona, né, mais fácil ela fica. Imagina você querendo consertar a sua geladeira, você nunca ter visto uma geladeira por dentro ou por trás. É muito complicado, mas se você começa a estudar, desmonta, chega uma hora e você fala, não é tão complicado assim. Então, a vida ela é complexa, mais do que complicada. Mas todos nós estamos aparelhados para, se fosse a geladeira, afastar ela da parede e dar uma olhadinha atrás. Bom, o homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Todos nós já estamos cansados daquele jargão, né? Nós somos o que pensamos, você é o que você pensa. E a gente compra face value, como eles dizem, né? Pelo valor de cara.
Mas é muito mais profundo que isso. Realmente nós somos o que pensamos, porque o que nós pensamos é o que nós queremos ser. Então, aquilo que nós cultivamos no campo íntimo, ou que se busca com insistência, acaba constituindo a nossa essência e nossa legitimidade. Pensamos só por um minuto, por exemplo, nas suas vocações e o que você fez com ela, né? Como você escolheu sua carreira, o que você, com base na forma como você pensa, se você acaba sendo uma pessoa materialista, egoísta, caridosa, ou o que é que você se tornou, isso tudo é em função da forma como você pensa. A forma como você pensa não é a forma que você escolhe pensar assim, de repente, porque amanheceu um dia ensolarado, você resolveu pensar daquela forma. A forma como nós pensamos vem de longe. Nós somos os mesmos seres de milênios atrás e a gente vem pensando, cada vez pensa um pouco melhor, mas nós não inventamos quem nós somos, nós construímos quem nós somos e nessa encarnação a gente está dando continuidade nessa construção. Então, a forma como nós pensamos talvez seja egoísta e é porque a gente vem, é isso que está na nossa base. Bom, isso nos coloca num paradoxo existencial entre parecer e ser. Porque na medida em que nós vamos progredindo, e nós entramos numa luta entre quem sou eu e como que eu me vendo, né? Nós temos, infelizmente, a mania de criar a nossa imagem ideal. Como é que nós queremos ser vistos por todos? Apreciados, né? Amados, isso e aquilo, ser apreciado como muito inteligente, ou muito honesto, muito isso, muito aquilo. E, na verdade, quem é você? Então, a manutenção daquela imagem versus aquilo que você realmente é, custa. Custa o quê? Um conflito interno. Todos os nossos problemas psicológicos, eles vêm de um conflito interno. Todos. Né? Quando você está em linha entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz, a chance de você não ter um conflito é muito grande. Mas não é assim que nós levamos a nossa vida, porque nós ainda não vencemos coisas tão fáceis como, por exemplo, não necessitar a aprovação do meio em que você vive para aquilo que você faz. Ou seja, você viver em função da consciência coletiva, o que todo mundo pensa é o que eu devo ser. Faz parte do desenvolvimento, mas isso cria um desafio para nós que queremos mudar. Qual é esse desafio? Estabelecer modelos, né, paradigmas, padrões corretos para a nossa jornada, libertando-nos dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Aí você elimina o conflito. E essa aqui é parte da solução. Nós temos o problema e, pelo menos, parte da solução está no desafio entre você ser quem você é. Ser por fora igual você é por dentro, talvez eu devesse dizer. Bom, esses conflitos, como eu estava falando antes, naquela sinopse, nos gera a necessidade de mecanismos escapistas para driblar tais conflitos, porém sem sucesso, né? Então, como eu estava dizendo, nós buscamos no mundo exterior uma felicidade. Por exemplo, para muita gente, não nessa sala, a definição de felicidade, envolve sempre o materialismo, né? Quando eu ficar rico, ou então pode ser quando eu comprar tal carro, ou então quando eu atrair tal pessoa, seja lá o que for, é alguma coisa fora de nós. O escapismo nos leva para mais distante de nós, quando a solução está mais para encontrar-se, entender-se, né? E trabalhar com aquilo que você tem. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-a como ela é e aprimorando sem cessar. Devo chamar a atenção aqui, abrindo um pequeno parênteses, que tudo isso aqui é desse livro que eu falei, O Ser Consciente,
que eu certamente eu recomendo. É um livro profundo, não é um livro muito fácil de ler, mas que vale a pena num dia, não em um dia, mas algum dia, atacá-lo, fazê-lo, botá-lo na sua cabeceira por um tempo. Mas então nós temos que saber a nossa realidade psicológica, né? Que é basicamente dizer quem sou eu neste momento, quais são minhas aspirações, o que é que me faz feliz, o que importa para mim, qual o valor relativo da vida para mim, para que eu vim, por que eu estou aqui, para onde que eu quero ir. Tudo isso faz parte de entender ser de tal forma que você possa ter uma fotografia a partir da qual você pode traçar um plano de melhoria, né? Ok, então a autoanálise leva à sua identificação. Todo o processo é me identificar. Quando fala conhecer-se, estamos pensando em identificar-nos, né? Quem sou eu em detalhes. Quais são eu costumo dizer também, por exemplo, que nós estamos todos aqui na Terra, que é uma terra de prova, é um mundo de provas e expiações, porque nós somos imperfeitos. Então ninguém vai duvidar disso, ninguém vai ser contra esse conceito de que nós somos todos imperfeitos. Mas a partir do momento que você pergunta, bom, se somos todos imperfeitos, é porque nós temos uma parte que não está boa. Que parte é essa? Né? Então, veja que aqueles que estão interessados em se melhorar, tem que conhecer qual parte que não está boa. Se tiver você passa pelas que estão boas primeiro, né? Enche, como se diz, enche a bola, né? Fica feliz. E depois fala, agora deixa eu dar uma olhada no lado oposto da lua, aquele escuro, as sombras. E a partir daí que nós vamos conseguir o quê? Nos melhorarmos, porque antes de você se conhecer ou aceitar o que você tem que trabalhar, fica muito difícil, né? Se você não tem nada para melhorar, como é que você vai se tratar? Agora, quais são as ferramentas que nós temos para essa introspecção? A primeira delas é o autoamor, que nos ensina a nos encontrarmos, a sabermos ter esse encontro conosco mesmo, né? Se amar e aceitar-se sem uma guerra com você mesmo, sem criar mais conflitos. E isso você vai acabar encontrando as suas forças íntimas que estão lá dentro, esperando para ser usadas, que antes você não prestava atenção, que antes você não sabia. Você vai acabar encontrando forças que vão te ajudar, a partir do autoamor, de se levantar, de se melhorar. A outra ferramenta que nós temos é a autoestima. A autoestima nos propele, nos empurra para a solidariedade, para trabalhar com os outros e para ter relações saudáveis, sempre considerando que o outro também tem problemas, né? Nós temos também a oração. O que faz a oração? Né? A oração, ela nos estimula a capacidade de discernimento. Então, aqueles que estão fechadinhos no quarto fazendo uma oração a Deus, você já percebeu que o teu nível de honestidade sobe? Porque você sabe que não adianta mentir para Deus. Você fala, Deus, eu estou andando tão egoísta ultimamente. Isso não é uma coisa que você não falaria nem para a tua esposa, não é? Mas, então você acaba se descobrindo através da oração, porque ela expande a sua capacidade de discernimento e de entendimento da vida real. Você abriu os olhos do coração e da alma para um mundo real e você acaba, então, encontrando novos caminhos por aí. A outra ferramenta muito importante é relaxação, porque a partir do momento em que ela te suaviza as tensões, ela te aumenta a capacidade de raciocinar. Ela te traz mais, ela também te coloca numa posição de menos, como é que fala, pressão de você para você mesmo. Você está relaxado, está tranquilo, você consegue abrir os horizontes para que você enxergue o que é que você precisa enxergar sobre você.
E, por último, a meditação, né? A meditação, ela nos faculta esse conhecimento interior, porque ela nos coloca, vamos dizer assim, é uma viagem ao nosso mundo interior com o objetivo de nos ouvir, de nos chamar a atenção, de nos focar nas coisas prioritárias dentro de nós. Então, alguém já disse que para falar com Deus, nós oramos. Para ouvir a resposta de Deus, nós meditamos. Você fica quietinho. Você está naquele momento tão íntimo, tão importante como você mesmo. Então, essas são ferramentas, né? O autoamor, a autoestima, oração, relaxação, meditação, que nos ajuda a encontrar essa nossa realidade psicológica. Ok. Vamos lá, gente. Torce aí. Ok. O autoconhecimento, que a gente estava falando, se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Programática existencial é prioritária. Quem o posterga, quer dizer, o autoconhecimento, não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Então você pode viver, em outras palavras, viver numa eterna ilusão. O que você conseguiu? A ilusão é ilusão, ela não tem raízes, não é verdade? Então é preciso que nós tenhamos uma fotografia onde a gente consiga enxergar o que está errado. Muito bom. Não vamos esquecer, vamos lembrar que na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E os Espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Na verdade foi um Espírito, que é Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. É a maneira mais eficaz que nós temos de nos melhorarmos nessa vida. Então, se nós estamos aqui, agora estamos falando de nós mesmos aqui. Se nós estamos aqui buscando essa melhoria, então nós temos que fazer esse processo do autoconhecimento. E, claro, nós não podemos deixar sem falar das interferências espirituais variadas, com quadros de obsessões complexas, etc. Aqui a Joana de Ângeles nos diz que só existe... Ela não fala só existe, mas ela nos recomenda o quê? As técnicas espíritas da nossa doutrina. Porque agora nós estamos aqui falando de problemas, ou de influências, ou de causas que vêm de um mundo fora do mundo que nós conseguimos fazer alguma coisa a respeito. Não é verdade? Então não é o teu vizinho que está, é alguma coisa no invisível que está te trazendo problemas. Então, você precisa das técnicas espíritas para tratar desses assuntos. Bom, visão transpessoal e o ser integral. Esse negócio de terapêutica transpessoal, o que é transpessoal? Vamos colocar da seguinte forma. A psicologia ocidental, que é a nossa, né? Em geral, não nós, graças a Deus, mas para a maioria, a vida vai do berço ao túmulo. Então, num mundo de... Isso limita tudo o que existe ao mundo em que nós vivemos, e quanto maior parcela você conseguir desse todo, melhor para você. Então, não existe nada fora desse mundo, e eu tenho que pegar a fatia maior. Esse é o materialismo. Já a psicologia oriental, lá do outro lado, eles, já muito, mesmo antes do Cristo, eles têm uma visão de uma realidade transcendente, que transcende a vida nesse mundo. E a psicologia, a visão transpessoal, incorpora essas duas teses, o ser, e chega na visão do ser integral, que é um ser que vê o que o lado ocidental vê o que o lado oriental vê, e vai muito mais além de que isso, e se manifesta em várias dimensões. Uma delas é a consciência. Nós temos uma consciência que está fora do corpo. Nós vamos falar sobre a consciência. Nós temos o comportamento, nós temos a personalidade, nós temos a identificação
e nós temos a individualidade nossa. Então, essa visão transpessoal espírita elucida os inúmeros fenômenos paranormais de natureza anímica, ou seja, da mente, e mediúnica, né, que é a nossa comunicação com o outro mundo, que caracterizam a existência humana. Nós estamos aqui hoje, pela milésima vez, não sei quanto, nós estaremos do outro lado, depois nós estaremos aqui, depois nós estaremos do outro lado, até que não precisamos mais de viajar para lá e para cá, né? Mas essa visão é a visão transpessoal, né? Que a Joana de Ângeles fala e outros falam. Muito bem, o que é a consciência? Consciência, eu chamei de armazém de nossas conquistas morais e intelectuais. Não confundir com estar consciente, né, versus inconsciente. Desmaiado, por exemplo, você está inconsciente, ou dormindo, você está inconsciente. Estamos falando da consciência. A nossa consciência que está dentro do espírito, né? Então, ela é o armazém onde nós armazenamos as nossas conquistas morais e intelectuais. O que quer dizer que a nossa consciência ainda não é plena. A nossa consciência ela é limitada ao nível do nosso desenvolvimento moral, né? Então, um exemplo bem simples, vamos pegar aquele menino que foi lá naquela escola em Parkland, matou 17 pessoas, e alguém pergunta, mas ele está consciente do que ele fez? Claro que está consciente. Bom, não sei se claro que está consciente. O ponto que eu estou fazendo é o seguinte, talvez ele esteja consciente, mas quando ele consulta a consciência dele, o que ele vai encontrar? Isso que você fez está certo. Porque é isso que a consciência dele, é o ponto de desenvolvimento que está a consciência dele. Então, quando nós achamos que estamos certos de acordo com a nossa consciência tal como ela está, e ela pode estar com 2 pneus furados ainda, né? Enquanto a gente não elevá-la a um nível da consciência plena, que não vai ser nesse mundo. Mas a consciência nos faculta penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades, que é a realidade do espírito, são as bases do ser pessoal, né? Então, através da nossa consciência, a consciência está no nosso espírito, né? E ela é o caminho, ela, vamos dizer assim, é um veículo que nos permite essas experiências metafísicas. O comportamento reflete as atitudes que resultam do convívio social, né? O nosso comportamento tem muito a ver com quem nós vivemos, onde nós trabalhamos, quem somos, o que já conseguimos na vida profissional, na vida isso, na vida aquilo. E, então, as nossas atitudes, o nosso comportamento tem muito a ver com isso. Também as aspirações, né, que estão instaladas principalmente no ego. E vamos ressaltar aqui as nossas ambições do desejo, que é responsável pelo nosso grau de libertação emocional ou o nosso presídio. Nosso nível de desejo, se nós desejamos a Lua, então nós estamos no que ele chama de presídio, ela chama de presídio, a Joana de Ângeles, porque você não vai conseguir a Lua e você vai estar sofrendo por causa disso. Agora, aqueles que buscam a Lua de qualquer forma, consciente, ou então vamos mudar um pouquinho mais, aqueles que têm os pés no chão são aqueles que estão liberados, estão libertos daqueles desejos que causam os transtornos emocionais, psíquicos, mentais que nós, infelizmente, conhecemos. Bom, qual é a saída aqui? O autoconhecimento. O autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal. É o que nós falamos um pouquinho atrás, de você se auto-identificar, saber o que realmente, quem você realmente é e o que faz sentido para você. Porque, como já disse, acho que o apóstolo Paulo, você pode querer o que você quer, pode fazer o que você quer, mas nem tudo é conveniente. Aqui se aplica também da mesma forma. O nosso desejo pode nos causar transtornos enormes. É assim que nascem ladrões, é assim que nascem criminosos, é assim, porque o nível de desejo é completamente irracional. Muito bom. Personalidade.
representa os conteúdos mentais, ou seja, experiências anteriores, ajustadas a cada época, não raro em distonia, ou seja, fora de linha com o ser, o verdadeiro self que nós somos, né? Então, a nossa personalidade, ela traz as características que nós temos como espíritos eternos e se ajusta ao momento atual, né? E, novamente, a nossa personalidade não poderá ser melhor do que nós efetivamente somos como espíritos em desenvolvimento. Bom, qual é o desafio? Assumir essa realidade, crescendo em conteúdos mentais e desencarcerando-se até permitir a perfeita harmonia entre ser e parecer. Entre o ser e parecer, né? Então, nós temos vamos supor, esse Gilberto ideal que eu inventei, tem o real, eu descubro que um não é igual ao outro e entro em conflito. Esse conflito vai desaparecer quando o real e o meu idealizado, sejam o mesmo, né? Isso é um conceito muito importante, que quando nós somos quem somos, você não tem esse trabalho todo de manutenção de uma pessoa que você não é. E é um trabalho bastante grande. A identificação. Nós nos identificamos com valores internos e externos. Os valores externos nos criam lutas e conflitos, né? Carrão ao invés de carrinho, casão ao invés de casinho, isso e aquilo. O apego se destaca aqui, a gente se apega às coisas, né? Não só materiais, não. Ideias, títulos, né? E isso nos causa muitos problemas. A identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa. Muito bom. Como é que saímos disso? A desidentificação induz à conquista de patamares mais elevados, nos quais você se encontra e realiza. Então, novamente, eu estava falando aqui, tem esse Gilberto aqui, idealizado, tem esse real, né? Enquanto eu estiver trabalhando nesse aqui, trabalhando numa coisa que não existe, eu vou conseguir o quê? Né? Eu vou ter que voltar na outra encarnação e começar do real, porque tudo que eu fiz nesse aqui vai embora. Some, não existiu. Esse aqui não existia. E, por fim, a individualidade. Individualidade não tem a ver com individualismo, tem a ver com o verbo individuar, que é diferente de individualizar, que é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como realizar, para ser uma pessoa integral. A pessoa individuada é uma pessoa que é ela mesma, ela não depende, por exemplo, da aprovação externa para ser feliz. Ela não independe da consciência coletiva que diz que todos nós temos que ter o último modelo do iPhone. Ela não tem nada a ver com isso. Ela é ela e ninguém toca nisso. Você pode falar o que você quiser, eu sou o que eu sou. Então, ela não tem os conflitos que uma pessoa normal tem. Conseguir esse processo de individuação é raro na sua plenitude. Porém, trabalhar nessa direção está disponível para todos nós e ao alcance de todos nós. Muito bom. Então eu não lembro quem falou isso aqui, mas falou assim: nós chegamos ao mundo como um original e saímos como uma cópia. Então, você acabou de nascer, claro, o cara que escreveu isso aqui não estava pensando em espírito, né? Mas o paralelo aqui ainda é interessante. A gente chega, nós somos nós, né? Você não sabe nem falar, nem pedir ainda, né? Depois, ao longo do tempo, você vai se ajustando e vai se tornando o quê? Mais um, que é o contrário de individuar-se. Então, a gente chega como original, sai como cópia. Menos nós, né? Que somos aqui estudantes. Muito bom.
Aí a gente entra, então, nos conceitos de o que desestabiliza, quais são os fatores de desequilíbrio desse ser integral, né? Que é aquele ser sem conflitos, aquele ser que sabe quem é, aquele ser que está lutando por objetivos muito bem definidos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui um conceito extremamente importante, por isso que a palestra chama Saúde e Vida. Aqui entra a parte da saúde. A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem um quadro de bem-estar. E a Joana diz que são três, é um tripé: o equilíbrio mental, a harmonia orgânica, ou seja, saúde, e o ajustamento socioeconômico. Se nós tivéssemos mais tempo, a gente poderia debater um pouco mais, mas a gente vê muito falar aí de harmonia entre corpo, alma, né? E espírito, por exemplo. Então, isso está naquela linha, né? Então, tem muita gente aí oferecendo terapia para o corpo, alma, né? E espírito, isso e aquilo, fazer esse alinhamento. A própria Organização Mundial de Saúde define como bem-estar também um tripé. A parte mental, a parte orgânica e a parte socioeconômica. No caso da Joana. Vamos lá. Então, sendo a criatura humana constituída pela energia que o espírito envia para todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre campo para a irrupção de doenças e a manifestação de distúrbios. Ok, vamos devagar com isso aqui. Então, por que é esse conceito de como manter o bem-estar é muito, muito interessante, muito importante para nós. Nós somos criaturas constituídas pela energia que o espírito envia para o nosso corpo. Então, a cada emoção sua, a cada emoção de cada momento, né, que você está sentindo a nível mental, portanto, a nível espiritual, manda comandos para o seu cérebro que vai mandar neurotransmissores ou hormônios para o resto do corpo. Então, quando você leva um susto, você leva um banho de um determinado hormônio, você fica mole, as pernas falam, minhas pernas estão moles, né? Então, você recebeu uma carga enorme de adrenalina, por exemplo, né? Quando você recebe um bom telefonema, ou o teu chefe fala que você recebeu uma promoção, né? Então você recebe imediatamente tua mente manda para o seu corpo aquelas coisas que te fazem sentir gostoso, bom, fala, meu Deus, eu sou o homem mais realizado desse mundo. Olha só, meu chefe já reconhece. Veja então que nós temos 24 horas por dia, a cada segundo, nós estamos nesse processo onde a mente, que é comandada pela... o cérebro comandado pela mente, nos banhando o corpo com energias. Aí então, essas energias, elas têm que estar em linha. Se você recebe só energias más, o teu corpo não vai gostar, é onde você fica doente. Então, por exemplo, preocupação, né? Estresse, muito trabalho acima da sua capacidade física. Tem tantas formas onde nós nos matamos um pouquinho, mandando para o nosso corpo os hormônios que destroem células. Então, é interessante que no mundo, isso aqui vem da Joana, que é do espírito, mas no mundo científico, tem pelo menos um cientista, um neurocientista, que também é psiquiatra, médico, etc., que conseguiu uma definição muito interessante, mais ou menos em linha aqui com isso, que ele diz que, ele chama Daniel Siegel, né? Ele diz o seguinte, que a mente, né, é um sistema auto-organizado e
sustentável, né, se atualiza, que regula o fluxo de energias e informação para todo o corpo. Uau! Então, nós temos pelo menos um cientista que chegou já a essa conclusão. Como eu conheço esse cientista, não como amigo, né, mas como conhecido mesmo, isso aqui é influência dos espíritos, porque ele mesmo não acredita em nada de espírito, esse tipo de coisa. Mas ele sabe que a mente não está no corpo, ele só não sabe onde que está. E que regula o nosso corpo. Né? Muito bom. Podemos considerar que, escrava da mente, a criatura transita do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade, ou seja, das doenças à saúde e vice-versa. Então, tua mente te leva para doença e às vezes para a saúde, da saúde para... Né? Existem livros mais modernos que esse, né? Como do Joe Dispenza, por exemplo, que chama Becoming Supernatural, uma coisa assim, aonde ele sabe que ele vai ser alvo de críticas, já foi, está sendo, mas ele resolve sair da caixinha dele e falar o que ele acredita, que é justamente isso também, em outras palavras. Bom, então, a energia bem direcionada nos leva à harmonia, ou as energias mal direcionadas nos levam a conflitos e traumas e a doenças, etc. Né? Então, aqui todo mundo já viu falar, por exemplo, isso é somatização. Mas como é esse negócio de somatização? Será que um espírito foi lá e falou, ok, vou te somatizar, pum. Não, você vai mandando essas energias negativas, através das energias negativas que você gera, ela te afeta o organismo. De que forma? Porque ela comanda o teu coquetel diário, na verdade, mais que diário. Né? Num dia comum, você tem quantas emoções positivas e quantas negativas. E ele vai, pum, 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 pum. Só que o corpo sofre. O corpo sofre. Muito bem. Fatores de desequilíbrio. Entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, que se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutíveis, vamos anotar. O amor. Aí falo, mas nossa, o amor? Porque o amor, ele é ótimo, não é? O amor não é uma coisa boa, mas ele pode ser também uma coisa terrível. Porque o amor é um sentimento muito forte. E, em conflito, ele te derruba. Ele te leva a fazer até a cometer crime. Não existe crime de paixão. Né? Então, você é capaz de matar por amor. Né? E depois você é julgado como o quê? Criminoso. Na verdade, não apaixonado. Não, né? Então, o amor é um deles. Quando não estabelecido em bases sólidas, quando não seja possessivo, né? Como está escrito aqui, não seja selvagem. A angústia, né, resulta da insegurança, do medo de não atingir os objetivos do ego. Nós vamos falar sobre ego já já. Mas quando nós não estamos conseguindo nossos objetivos, a angústia, então, é um fator de desequilíbrio muito grande, porque quando você está angustiado, você está recebendo que tipo de energia no seu corpo, nas suas células? As ruins. Mesmo com o rancor, mesmo com o ódio, que é o pior deles. Etapa terminal do desarranjo comportamental. Tóxico, fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Aqui vocês, naturalmente, não conhecem o que é o ódio. Né? Mas tem gente que conhece e mata, realmente. Muito bom. Condições de progresso e harmonia. Nós somos herdeiros de nós mesmos e nós somos o autor do nosso destino. Não tem dúvida, né? Nós fomos aí criados por Deus, simples e ignorantes, e colocados nessa esteira de reencarnações para nós
nos criarmos, acabarmos e criarmos. Né? E está na nossa mão. Bom, o que significa isso? Em face da variedade de renascimentos, nem sempre consegue, né, a pessoa diluir as lembranças que permanecem em forma de tendências e aptidões, eis que se impõem mais graves ao ressurgirem na sucessão das ocorrências comportamentais, em forma de distúrbios psicológicos de variada catalogação. O que quer dizer tudo isso aqui? Bom, a gente traz, né, as tais das feridas psicológicas, ou seja, as nossas tendências, nossos instintos ainda não domados, totalmente pelo menos, e a gente renasce com essas coisas, com essas lembranças, mas com uma agenda diferente dela, que é de justamente trabalhar nessas lembranças, né? Nesses distúrbios da nossa última vida, ou que nós acumulamos até a nossa outra vida. E é função primordial para nós, como nós já vimos, de entender quais são essas feridas psicológicas, pelo menos as mais graves. Condições de harmonia, progresso e harmonia em uma análise transpessoal, ou seja, você olhando você não como um corpo que está andando por aí, cheio de problemas, mas como um espírito que está enfrentando dificuldades com relação à sua liberação, à sua autossuperação. Sem, naturalmente, crucificar-se, falar, eu sou apenas... eu estou onde eu parei da última vez e agora eu quero dar um passo para frente. Então, um autoconhecimento e a autodisciplina. A necessidade de tornar a mente um espelho e postar-se de frente dela desnudo, ou seja, com toda a honestidade. Tirar uma fotografia de você de muitos pixels aí, de alta resolução e bem honesta, né? É o que nós precisamos fazer para que nós possamos ser mais felizes. Não é o dinheiro, né? Não é o título, não é a posição. Nada disso vai resolver o problema e nós temos exemplos para todos os lados. Hipócrates, né, pai da medicina, antes do Cristo, falava: antes de curar uma pessoa, verifique se ela está disposta a abandonar o que a fez infeliz, que fez mal a ela. Então, essa é uma discussão muito atual para nós aqui. Você quer melhorar? Ok, mas você está disposto a abandonar os vícios, por exemplo, né? Que te matam, que te fazem infeliz. Então, nas quartas-feiras eu trabalho no atendimento fraterno, é uma das coisas que eu falo. Olha, aqui o Centro Espírita não tem milagres. Os espíritos fazem uns 50% e você tem que fazer os outros 50%. Que tal? E é a mesma coisa que... talvez os espíritos possam te curar, mas você quer abandonar o que te causou a doença? Você está preparado para isso? Ou você quer um milagre? Milagre não é aqui, é lá no outro centro. Condições de progresso e harmonia. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis no campo mental que contribuem para a realização da meta. Aquela famosa ideia, se você entra numa corrida achando que não vai ganhar mesmo. É um negócio que todo mundo fala. E é a mesma história aqui. O autoencontro pode ser logrado através de algumas formas. Vamos ver. Da meditação reflexiva, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade da sua existência corporal e do futuro que o aguarda. Então, se nossos objetivos nessa vida, ou os objetivos para esse ano, são só no campo material, eles devem existir também no campo material. Nós temos que pagar um mortgage e outras coisas aí, né? Mas, se os nossos objetivos para 2019 são todos no campo material, então você vai ter um ano péssimo, ou tão ruim quanto o ano passado. Você não vai estar agregando nada que vai te trazer uma felicidade duradoura.
Da ação solidária no conselho. Bom, nós estamos falando aqui que o autoencontro pode ser logrado através de meditação e através de ação solidária, né, no concerto social. O que é isso? É o famoso fora da caridade não há salvação, que foi a minha palestra de uma semana atrás. Então, essa ação solidária nos alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo, traz ele para fora. O único que realmente pode, quando melhor, te trazer resultados na direção que você quer. Bom, amor indistinto, manifestando-se em todas as expressões e começando por si próprio, com segurança de propósitos, metas e realizações, é o passo inicial da nossa fase. Amor indistinto. Se expressando de todas as formas, com segurança de propósito, sabendo porquê, né? É o nosso passo inicial. Então, falou, ok, eu ouvi tudo isso aí, e qual é o meu próximo passo? Nós vamos nos estudar, nós vamos nos aceitar, nós vamos nos... Aí tem aqueles 5 pontos, né? Trabalhar no nosso alto amor, na nossa autoestima, e termos objetivos, propósitos seguros. Eu estou tendo que correr. Na visão transpessoal, o progresso e a harmonia são conquistas internas do ser humano, que se exteriorizam como entendimentos da vida e atração por ela, num empenho incessante de crescer sem jamais cansar-se. São palavras difíceis de a gente absorver assim de primeira, de bate-pronto, né? Mas numa visão transpessoal, você faz o quê? O valor para as coisas materiais cai e os valores reais da vida sobem. É isso que te traz a visão transpessoal. Quando nós fazemos a nossa análise, nossa autoanálise, por isso que tem que ser num campo transpessoal, além desse mundo, além dessa vida. Ok, dificuldades do ego. Todo mundo tem ego aqui? O ego é a nossa autoimagem, né? Quando eu falei, eu tenho Gilberto idealizado, Gilberto real, e aqui os conflitos entre os dois. Então, o ego é em função disso aqui. Infelizmente, todos nós temos ainda. Quais são as dificuldades do ego? As diversas enfermidades e as variadas frustrações que se radicam no ego têm sua historiografia muito longa, remontando ao passado espiritual do ser. Patologicamente, né, o que é uma patologia? Doença, o cerne da doença. O ser sente-se inferiorizado e oculta o drama interior partindo para o exibicionismo, como mecanismo de fuga, sustentando-se em falsos pedestais. Então, é difícil da gente aceitar certas coisas, mas todos nós, provavelmente, temos pelo menos um pouco desse complexo de inferioridade que nos atrapalha. Eu não sou capaz disso, não vou nem tentar. Olha, imagina se eu fosse capaz de fazer aquilo que o outro fez, né? Nós temos isso. Eu não vou aparecer em público porque... E aí vai. Né? Nós temos esse complexo. A criatura que não se conhece atende ao ego, buscando tornar-se o centro das atenções, mediante trapaças e malquerenças, palavra da Joana, que estabelece com rara habilidade, né? Ou envolvendo-se nos mantos que a tornam vítima, para que desse modo inspirar simpatia, colimando com o objetivo de ser admirada, de ser levada em alta conta. Quantos e quantos e quantos casos passaram pela minha mão com esse tipo de problema? Ou a pessoa se coloca como vítima, eu não tive culpa, não foi nada, não foi eu que fiz, não foi eu que inventei. E normalmente elas sabem quem é o culpado, né? Essas pessoas. Isso é uma forma de atrair o quê? Simpatia, dizer, coitadinha, você realmente deu azar, não? Bom. Ou então a pessoa se coloca aqui em cima e o seu comportamento passa a ser nesse nível aqui de narcisismo, por exemplo, né?
E imagina o trabalho que dá para manter esse nível. Mecanismos de fuga, nós realmente já precisamos terminar. Nós temos a compensação, atitudes exageradas. Você tem você acha que você tem um problema, você então faz alguma coisa para chamar atenção, porque já que, vamos dizer assim, para que as outras pessoas não percebam esse problema que você tem aqui. Se você acha que você deveria ser muito rico, você não come, nem investe, nem nada, mas você compra um carrão, né, para que todo mundo pense, para que você não se sinta pobre, por exemplo. Então, são exemplos qualquer que eu estou pegando aqui. Deslocamento, que é descontar insatisfação em objetos. A projeção, forma de evasão, a aceitação de erros e responsabilidades. Então, esse outro psicólogo da antiguidade, não da antiguidade, de 100 e poucos anos atrás, 100 anos, Carl Jung, ele falava, analisar em você aquilo que você critica nos outros. Né? Então, projeção, eu projeto em você, sem saber normalmente, aquilo que eu tenho de errado em mim, aquilo que não é bom em mim. E aí, você que tem o problema. Eu estou bem. Mas eu descarrego o peso daquilo tudo. Esse que é o mais importante da projeção. A introjeção, acreditar que as qualidades das pessoas lhe pertencem. Introjetar-se na vida de heróis. Então, você, por exemplo, se imagina um Spider-Man, por exemplo. Né? Aqueles que gostam de assistir aquele Seagull, Chuck Norris, meus nomes estão me fugindo aqui, né? Quem é bom aí na autodefesa. Então você assiste um filme de um mocinho, né? Um Charles Bronson. Então você vibra dele ter matado aqueles 3 negros ali. Uau! Você está, na verdade, se colocando na pele do cara, porque você gostaria. Racionalização, justificar o erro com razões aparentemente justas. Para você, são razões aparentemente... São todos mecanismos de fuga. Ok, repassando de novo aquele quadro, e aí nós podemos encerrar. Então, aqui é você de novo, que nós estamos mergulhados em conflitos, queiramos ou não queiramos, porque nós não somos perfeitos, e nosso histórico espiritual nos permite ou nos coloca numa posição, vamos dizer, vulnerável para que isso aconteça, não é? Ou seja, nossas feridas psicológicas que nós trazemos do passado e que ainda nos perturba. Então, nós estamos mergulhados em conflitos sempre e nós estamos, então, com que trabalhar em cima desse paradoxo infernal que é esse Gilberto, por causa desses conflitos. Né? Aquele que eu idealizei, né? O maior orador da América Latina. Né? E tem aqui o Gilberto, que não é nada disso. Né? Mas aí vem alguém e fala para mim, você precisa aprender muito ainda. Bom, já acabou. Acabou o resto do ano para mim. E eu entro nesse paradoxo entre ser e parecer. Aí eu faço o quê? Eu busco fugas no mundo exterior. Né? Já que ninguém gostou da minha palestra hoje, eu vou aí no Uau e fico até as 2 da manhã bebendo cerveja. Bom, e o que vai acontecer com o quê? Vai ficar muito pior. Porque enquanto eu estiver bêbado, está tudo bem, mas depois complica. Além da ressaca. Bom, e aí claro que eu usei todas as melhores técnicas possíveis de fuga, né? E não funcionaram por algum tempo, depois eu busquei outras formas de fuga, tudo isso, eu encontrei um monte de fatores agravantes pelo caminho, a polícia me pegou, eu peguei um DUI, isso e aquilo, eu tenho... e aí os espíritos que eu atraí também não eram muito bons, e eu vou terminar o quê? Com doenças psicológicas e doenças físicas. Então, a coisa ficou muito pior. Até que chega uma hora, eu procuro um bom terapeuta transpessoal. Ele fala, meu filho,
Que bom que você está aqui. Eu vou te explicar por quê, como é que funciona a vida, por que você está enfrentando esses desafios. Você já ouviu falar da lei de causa e efeito? Né? E aí eu começo a entender. E aí eu começo a quê? A me autodescobrir. E a partir daí, eu fecho esse gap entre parecer e ser. Como se fosse possível nessa terra aqui. Mas se eu fechar um pouco, já vai me trazer um monte de alegrias e menos complicações. E aí eu vou ser feliz, relativamente falando. Então, eu espero que vocês tenham... bom, isso tudo leva a uma expansão do nosso nível de conscientização. Porque nós somos seres ainda acordados e tudo mais, mas muito inconscientes com relação à vida. Na medida que você faz todo esse trabalho aqui, nós expandimos a nossa própria consciência. Passamos a trabalhar em nós. E o caminho é esse, de você, antes de mais nada, saber que você é um ser transpessoal. E agora, um bom fim de semana para todos. Obrigado. Desculpe a complicação.